Boa noite, espero que todos estejam bem, com saúde. Eu sou o Dr. Márcio Steinbruck, angiologista e cirurgião vascular, em mais uma live sobre circulação. Eu sou cirurgião vascular e angiologista formado pela USP e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Hoje nós vamos falar sobre varizes na gestação. E eu deixo minhas redes sociais como um canal aberto para que tirem suas dúvidas e, porventura, na semana que vem, a gente possa também comentá-las. Os meus canais são, no YouTube, o Clínica Steinbruck, no Instagram é o Livre de Varizes, e a página do Facebook é o Clínica Steinbruck também, tá bom? Então, vamos lá, gente. Para a gente poder falar um pouquinho sobre varizes na gestação, sempre temos que fazer uma rememoração, rememorar um pouquinho o que foi falado na outra live. Então, falando um pouquinho sobre as varizes, como já foi dito, elas são dilatações, né, das veias superficiais, dos membros inferiores, que ocorrem por um mecanismo de aumento da pressão no seu interior. Isso daqui, somado a um enfraquecimento das paredes da veia, isso pode fazer com que elas se dilatem, né, e formem aqueles carocinhos, aquelas coisas feias, né, que aparecem nas pernas. Geralmente, esse enfraquecimento na parede, ele é herdado geneticamente, tá bom? Por assumirmos uma posição ereta, o sangue utilizado pelas pernas deverá subir pelas veias contra a gravidade, sendo impulsionado nesse sentido por mecanismos de bombeamento que utilizam a musculatura da barriga da perna, a panturrilha. E válvulas no interior dessas veias não deixam com que o sangue escorra para baixo. Um defeito nessas válvulas ou situações em que exijam a permanência prolongada em pé, muito tempo parado, né, sem se mexer, fazem com que o sangue suba mais devagar, aumentando a pressão dentro dessas veias. Essa situação pode provocar dor, sensação de cansaço e peso nas pernas, de forma que logo depois apareçam, né, aquelas veias saltadas, as famosas varizes, que para muitos, é uma situação apenas antiestética, mas na verdade ela é uma doença, ela pode trazer complicações, como por exemplo flebite e trombose, tá bom? Mas nós falamos sobre isso na semana passada, quem quiser recordar, pode dar uma olhadinha no meu canal do YouTube, o Clínica Steinbruck, e para aqueles que não assistiram, também poderão assistir e conhecer um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, mas entrando no assunto de hoje, que é justamente a influência da gestação sobre as varizes, né? Durante a gravidez, é muito comum que se formem, que se tornem visíveis, né, algumas varizes ou microvarizes, principalmente após o 4º mês de gestação, em razão das alterações que ocorrem geralmente no corpo da mulher. Então, existem alterações que ocorrem na mulher durante a gestação e que facilitam o aparecimento das varizes. Mas vejam bem, o aparecimento. Lá na frente nós vamos falar alguma coisinha a mais. A causa para o agravamento das varizes está relacionada à ação dos hormônios necessários para a manutenção da gestação, e isso associado ao peso do bebê. A pressão que o útero grávido, né, o útero gravídico, exerce sobre a veia cava é uma veia que passa por trás do abdômen, lá atrás, perto da coluna vertebral, paralela com a aorta, né? Então, essa veia cava, ela é comprimida pelo útero, que fica no abdômen. E essa veia é justamente a que leva direto o sangue para o coração. Então, a sua compressão pelo útero é um obstáculo para a circulação de retorno venoso, que acaba se acumulando e dilatando os vasos sanguíneos dos membros inferiores. E, além do mais, os hormônios que mantêm a gravidez, eles, na maioria, são vasodilatadores, o que acaba
piorando esse problema nas pernas. Todas essas alterações no sistema circulatório, associado ainda à retenção de água pela grávida, são responsáveis por aquela sensação de cansaço e o inchaço nas pernas durante a gravidez. Geralmente, a partir do segundo trimestre de gravidez, também, o volume de sangue da grávida aumenta. Então, com tudo isso somado, ocorre exatamente o quê? O inchaço, o edema nas pernas, aquela sensação de peso. Geralmente, a grávida, já numa fase mais avançada, tem um pouco de dificuldade para andar. O centro de gravidade dela, como a barriga se projeta para frente, o centro de gravidade dela acaba modificando e ela tem que andar de uma forma jogando o corpo para trás. É o que se chama na medicina de andar anserino. Ela anda parecendo uma pata mesmo, né? Sem querer ser pejorativo, pelo amor de Deus. Então, recapitulando, os principais fatores da gravidez que acabam influenciando sobre as varizes é exatamente a compressão do útero sobre a veia cava, principalmente. Isso acarreta um aumento da pressão dentro das veias nas pernas e as alterações hormonais, que, na sua grande maioria, são vasodilatadores. Muito bem. Sabendo disso, então, é muito importante que se faça um diagnóstico dessas varizes. Isso é muito importante para que se possa fazer uma prevenção para diminuir a evolução e prevenir as complicações das varizes. Como eu falei na semana passada, as varizes podem trazer complicações, entre elas a trombose, tromboflebite, etc. E tudo isso pode ocorrer durante a gravidez. Então, é muito importante que se faça uma prevenção durante a gestação. Toda paciente que tem em sua família alguém com varizes, ou com vasinhos, ou mesmo ela, que porventura se queixe de ter vasos nas pernas, ou veinhas, alguma coisa do gênero, tem que sempre consultar um vascular durante o pré-natal. É importantíssimo. Faz parte do pré-natal prevenir a circulação também, certo? Muito bem, então, durante a gravidez, somente podemos fazer a prevenção clínica. Somente ela, não se faz nenhum tipo de tratamento. Basicamente, a gente faz o quê? Basicamente, se dá medicações flebotônicas, né? As mesmas medicações que se usam para tratamento das varizes, elas basicamente melhoram os sintomas, freiam um pouco a evolução do problema e protege de complicações. E geralmente associamos também ao tratamento clínico, né, medicamentoso, a terapia compressiva, que na gestação é muito importante, que é o uso das meias elásticas. Né? Todo mundo torce o nariz quando se fala em meias elásticas, né? Novamente, eu repito, hoje em dia já existem meias muito bonitas, modernas e confortáveis, meias essas que, no caso das femininas, parecem até com meias de nylon. Portanto, não tem desculpa para não usar. E outra coisa, as meias são suficientes, aquelas meias até o joelho. Ninguém precisa passar calor ou incômodo com as meias elásticas. Basta uma meia 3/4, que já é o suficiente para fazer com que haja uma compressão das pernas, desviando o sangue das varizes ou das veias possivelmente varicosas para veias normais, e ainda ajuda a diminuir o inchaço das pernas, né? Que, como eu disse, o excesso de água ou a retenção de líquidos nas grávidas faz com que as pernas inchem, não é? E por isso que a grávida geralmente urina bastante, geralmente ela tem um aspecto mais inchado, tudo isso é pela retenção da água no organismo. Muito bem. Ao contrário do que muitos pensam, a gravidez não cria as varizes do nada. Ou seja, elas não são as responsáveis pela formação das varizes. Elas pioram, né? A gravidez piora um problema já existente, provavelmente causado pelos fatores que eu já disse anteriormente. Tá? Ou seja, em muitos casos, as varizes são imperceptíveis,
por estarem mais abaixo da pele e por serem ainda pequenas. Como eu disse na outra live, as varizes nem sempre são visíveis. Elas podem estar abaixo da pele e acabam não sendo visíveis. E mais de 60% dos pacientes portadores de varizes não têm sintoma. Portanto, nós podemos ter pessoas com varizes sem saber que têm. O seu agravamento com o agravamento das varizes durante a gestação, fica a impressão de que a gravidez as gerou, mas, na verdade, apenas piorou. Como eu disse anteriormente, a gestação comprime a veia cava, aumenta a pressão dentro do abdômen, isso aumenta a pressão dentro das veias, fazendo com que as veias naturalmente já se dilatem. Se já existirem varizes nas pernas, essas veias já não estão com toda a sua resistência à pressão interna. Portanto, elas acabam se dilatando, e dilatam bastante. É muito comum, ao final de uma gestação, aparecerem muitas varizes, mas não que tenham sido criadas naquela gravidez. E mais ainda, a primeira gravidez nem sempre provoca o aparecimento das varizes, mas ela já dilata prévias varizes que já existiam, e quando chega uma segunda gestação, aí o estrago é feito, porque acaba fazendo o quê? A dilatação maior ainda das varizes que já existiam, né? Tanto é que, antigamente, se aguardavam todas as gestações de uma mulher para se tratarem as varizes. Não é verdade? Todo mundo dizia, não mexa na perna agora, espera engravidar de todos os filhos e depois disso, trate as varizes. Bom, ninguém sabia quantas gestações uma mulher gostaria de ter. Se tivesse uma ou duas, até aí não tinha grandes problemas, apesar de que a segunda gravidez já pioraria ainda mais. Mas e as mulheres que têm vários filhos? Ou seja, cada gestação ocorre um bombardeamento dessas veias nas pernas, dessas varizes, piorando gradativamente mais essas varizes. Só que o que acontece? Se deixar passar todas as gestações, ou seja, bombardear bastante as pernas, esperando não só as gestações, mas também o período, né, que levariam essas gestações, se nós falarmos em 2, 3 gestações, uma diferença, às vezes, de 1, 2 anos entre cada filho, nós estamos falando já aí de 6 a 8 anos para esperar de evolução das varizes e com 3 gestações em cima. Ou seja, isso daqui agravava de tal modo a doença varicosa que depois o efeito estético do tratamento era praticamente ineficaz. Vejam bem, eu não disse que as varizes são apenas um problema estético, elas são uma doença. Mas é óbvio que quando se tratam as varizes, nós queremos unir o útil ao agradável. Ou seja, nós queremos fazer um tratamento onde a perna, além de curada do problema, ficar livre das complicações, fique uma perna mais bonita também. Só que aí o que acontecia? A mulher acabava ficando exposta às complicações das varizes, tromboflebites, manchas, e acabavam ficando, geralmente, com marcas indeléveis na pele, aquelas marcas que não sairiam nunca mais. E aí ficava feia. Lógico, ficava livre das varizes, porém, não ficava mais livre de problemas estéticos. Hoje em dia, na verdade, se diagnosticadas as varizes, por menores que elas sejam, está indicado tratar mesmo antes da gravidez. Porque o tratamento das varizes previamente às gestações também é uma forma de prevenção, porque se evitam todas as complicações durante a gravidez. Portanto, se uma gravidez inicia com varizes, infelizmente, isso pode facilitar e muito, e digo mais, há uma prevalência grande de trombose na gravidez, por conta de varizes. Então, é muito importante que se faça, sim, uma vez diagnosticado, tratadas as varizes antes de se engravidar. Ah, não consegui tratar, não quis, não tem problema. Durante a gravidez, é importantíssimo que se visite o vascular durante o pré-natal
e que se façam as prevenções. Uma vez passada a gestação, aí sim pode se tratar. E também, muitas vezes também se pode fazer a cirurgia entre a primeira e a segunda gestação, não tem problema nenhum. Muito bem. O tratamento definitivo das varizes, ele só deve ser iniciado após o parto. Portanto, durante a gravidez, não adianta eu querer operar, nem se deve, obviamente. Mas é possível tomar algumas medidas preventivas para controlar estes problemas durante a gravidez. Isso que eu venho falando até agora, né? E durante a gravidez, o que é importante? Que medidas são essas? É muito importante que a grávida faça atividades físicas leves, como hidroginástica, caminhada com frequência, deve evitar ao máximo o excesso de pressão sobre as pernas, evitar ficar muito tempo em pé parada, né? Como eu disse, usar as meias elásticas durante o horário de trabalho ou durante o dia, não é verdade? Uma outra coisa que é muito importante, quando estiver sentada ou mesmo deitada, colocar as pernas ligeiramente elevadas, para que isso também promova o retorno venoso, né? Isso ajuda no retorno venoso. E outra coisa que é muito importante, que é controlar o peso. É muito importante o controle de peso, porque quanto mais pesada a grávida ficar, pior será o retorno venoso. Normalmente, entre 60 e 90 dias após o parto, o corpo da mulher já voltará praticamente ao normal, né, de antes da gravidez. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, muitas dessas varizes desaparecem. Opa, doutor, quer dizer então que eu fiquei boa, não tenho mais varizes, elas voltaram ao normal? Infelizmente não. Infelizmente não. Porque imagina uma bexiga, né? Vamos soprar uma bexiga, né? Para os cariocas é um balão. Então vamos soprar uma bexiga. A primeira sopradinha, né? Aquela bexiga que é virgem de soprar, a primeira sopradinha a gente tem que fazer muita força para soprar. Aí ela cresce. Ela cresce, 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 cresce. Agora vamos esvaziar essa bexiga, vamos tirar o excesso de ar de dentro dela. Ela nunca mais volta a ser o que era antes, quando era nova. E a mesma coisa acontece com as varizes. Ou seja, as veias, uma vez dilatadas, quando acaba a compressão, aquela pressão que o útero estava fazendo, quando acaba o efeito dos hormônios da gravidez e tudo mais, aquelas veias murcham, mas elas não voltam mais a serem normais. Elas continuam dilatadas. Ainda assim, geralmente, depois da primeira gravidez, essas veias somem, elas não conseguem mais serem vistas, mas numa segunda gravidez é quando elas realmente vêm para ficar e acabam encaroçando, né, formando aqueles caroços. Aí sim, já há os riscos de complicações. Portanto, depois de uns 30 ou 60 dias, né, de 30 a 60 dias após o parto, já se pode fazer o tratamento cirúrgico das varizes, não importando a técnica. Porque hoje em dia, como todo o trabalho é artesanal, então isso não atrapalha nem a amamentação, não atrapalha cuidar de filho, não atrapalha nada, né? Mas é óbvio, o bom é esperar o momento certo para que se possa fazer esse trabalho. Bom, gente, hoje o assunto que eu tinha para falar, para abordar, que era o assunto sobre gravidez, vocês viram que não era um assunto muito longo. Então eu vou aproveitar e comentar algumas perguntas que me foram feitas no meu site, nas minhas redes sociais, e responder essas perguntas para alguns ouvintes. Eu recebi agora aqui uma pergunta da Senira. Doutor, é normal quando se faz a aplicação algumas partes ficarem meio escuras? Bom, quando se faz a aplicação, normalmente ela é feita em vasinhos, né? Como eu expliquei nas outras lives, as aplicações são feitas somente nos capilares, nas telangiectasias. Sim, no momento em que é feito, é normal ela ficar um pouquinho mais escurinha na hora, porque forma um halo vermelho, ela fica um pouquinho mais escura, mas isso some rapidamente.
não é uma coisa que permaneça para sempre, né? Então é muito importante ficar de olho, porque complicações podem acontecer, não obstante o tratamento seja corretíssimo, mas obviamente que nós estamos sujeitos a efeitos colaterais. Então é muito importante, qualquer alteração, avisar o seu médico imediatamente. Não tenha medo de querer, não ache que vai incomodar. Nós médicos queremos ser incomodados, sim, porque nós preferimos que o paciente nos fale o que está acontecendo do que depois nós sermos surpreendidos por alguma coisa que nós não sabíamos. Lógico, quando eu disse incomodado, é no bom sentido, certo? Muito bem. Outra pergunta que me foi feita é a seguinte: doutor, durante as caminhadas ou corrida, há necessidade do uso de meias elásticas? Na verdade, nas caminhadas, não há necessidade de meias elásticas. Não há necessidade para os exercícios das meias elásticas, porque quando nós estamos caminhando, nós estamos exercitando a nossa panturrilha, e com isso nós estamos estimulando o retorno venoso. Porém, quando nós fazemos corrida, ocorre aquela desaceleração, como eu expliquei em outra live. Quando ocorre essa desaceleração, aí pode ser um problema para a piora das varizes. Então, está indicado, sim, o uso de meias elásticas esportivas para realização de exercícios mais pesados. Eu recebi uma outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui, a minha querida paciente, amiga Érica, ela me pergunta se depois de um tratamento ficam cicatrizes. Na verdade, não. Os tratamentos cirúrgicos hoje em dia, eles são feitos todos através de uma técnica artesanal, onde as varizes são tiradas por apenas pequenos furinhos de agulha. Eu mostrei, inclusive, imagens na live da semana passada. Quem puder recordar, ou quem não viu, vá lá no meu canal do YouTube, Clínica Steinbrück, e procure lá varizes e seus tratamentos modernos. Vocês vão ver como é retirada a veia. O único instrumento que se usa é um instrumento de última geração, um instrumento maravilhoso, né, moderníssimo. A gente usa uma agulha de injeção para furar a pele, de forma indolor, claro, e uma agulhinha de crochê para tirar as veinhas doentes através desses furinhos. Portanto, não ficam cicatrizes depois do tratamento. Podem ficar tranquilas. Que mais? Que mais que me perguntaram? Aqui, essa é uma pergunta muito interessante também, que é um verdadeiro tabu, Doutor, desculpem. Doutor, depilação com cera quente piora as varizes? Olha, que essa é uma pergunta que constantemente me fazem. Gente, eu costumo brincar e dizer o seguinte: em primeiro lugar, depilação com cera quente não provoca e nem piora as varizes. Como a cera é quente, ela pode provocar num momento, se existirem varizes lá, ela pode provocar num momento uma vasodilatação, o que pode incrementar um pouquinho alguma sensação local, um ardor, um pouquinho de peso, uma coceirinha, mas não, elas não pioram as varizes. Eu costumo brincar e dizer que perna de mulher peluda é um pouquinho mais feia do que perna com varizes, não é verdade? Então, os pelos são facilmente tratáveis. As varizes, aí já precisa de uma pessoa especializada, desculpem a brincadeira. Outra pergunta também que eu acho muito importante: que tipo de meia devemos usar na gravidez? Existe alguma específica? Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque todo paciente também me pergunta, ou pacientes que eu atendo que já tiveram gestações, né, vêm e me falam: puxa, doutor, eu comprei a marca daquela meia, mas eu comprei a meia para gestante. Que calor que eu passei, aquilo apertava a minha barriga, doutor. Puxa, que loucura. Então vamos lá, gente. Meia elástica, como eu falei agora anteriormente, a meia elástica, ela age comprimindo a barriga da perna, ou seja, ela estimula o bombeamento da nossa bomba
própria, né, da barriga da perna. Portanto, ela não age na coxa, ela não age na barriga, ela não age em lugar nenhum. Ou seja, uma meia elástica somente até o joelho já é o suficiente para que tenhamos uma prevenção durante a gravidez. Ou seja, não precisa passar calor, não precisa fazer aquela ginástica toda para enfiar uma meia calça, vestir a barriga. Ai, mas essa meia daqui não cabe na minha barriga. Mal, doutor, minha barriga está muito grande. Não, gente, isso daqui é coisa do passado, é coisa do passado. Então, toda gestante hoje em dia que deve, sim, usar meia elástica, basta que use uma meia elástica até o joelho, tá bom? Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. Vamos ver. Ah, doutor, quando se faz o tratamento cirúrgico, quanto tempo leva para a gente recuperar? Bom, o tempo de recuperação de uma cirurgia de varizes, obviamente, vai depender da quantidade de varizes, obviamente, mas como ela é bem artesanal, e mesmo os casos em que se retiram as safenas, hoje em dia não se retira, desculpe, se faz o laser, a recuperação hoje se dá em torno de 3 a 5 dias, dependendo do caso. Hoje a cirurgia de varizes se tornou um procedimento ambulatorial, ou seja, o indivíduo entra de manhã no hospital e sai no fim da tarde, não precisa dormir no hospital, não fica de cama em casa, ele pode andar já no dia seguinte e fazer uma série de atividades. Óbvio que eu não vou me alongar aqui no que pode ou não pode fazer, mas garanto, é uma situação muito fácil de resolver hoje em dia do que era antigamente. Vamos lá, vamos ver outra pergunta. Ter varizes durante a gravidez aumentam riscos de parto cesariana, mesmo que sejam até as coxas? Olha, uma bela pergunta, Érica, uma bela pergunta. Não, na verdade, ter varizes durante a gravidez não aumenta a chance de parto cesariana. Uma coisa não depende da outra, tá bom? Mesmo que a paciente tenha varizes pélvicas, veja bem, isso é um assunto para uma outra live, né? Mas mesmo que tenha varizes pélvicas, aquelas varizes que dão na região do útero, ou na região da pelvis, né, na parte baixa, né, da mulher, mesmo assim, não significa que vá gerar um parto cesariana. Pode ficar tranquila que se tua situação for para um parto normal, isso não vai evitar que tenha um parto normal, tá bom? Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta aqui. Poxa vida, o pessoal hoje não está fazendo tanta pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Ah, sim. Doutor, depois que se faz a aplicação, eu posso fazer academia? Sim. Sim, depois que faz a aplicação, pode fazer academia, seja aplicação convencional, aquela química, né, com esclerose, ou mesmo a com laser, não tem nenhum problema. O indivíduo faz a sua sessão, sai andando normalmente, vai para o seu trabalho, vai para a sua academia, não tem problema nenhum. Olha, nós temos uma outra pergunta aqui que eu acho muito interessante. Doutor Márcio, após a cirurgia, temos que usar a meia elástica? Essa pergunta veio da Lilian. Veja bem, sim, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, a meia elástica, ela tem que ser usada quando o indivíduo ainda tem varizes. Porque, como eu disse nas lives passadas, as meias elásticas, elas são preventivas, ou seja, elas comprimem as varizes, diminuem o edema, né, o inchaço, e ajudam a prevenir complicações das varizes. Mas, depois da cirurgia, sim, há um período de cerca de 20 a 30 dias que é importante o uso das meias elásticas. Mas veja bem, elas são usadas nessa situação mais como conforto, porque elas ajudam a desinchar um pouco as pernas, que aí sim elas foram mexidas, elas ajudam na absorção dos hematomas, que são normais também na cirurgia de varizes, né? E com isso, a paciente acaba tendo um pós-operatório muito mais tranquilo, sem dor, sem problema nenhum. E, obviamente, com as meias elásticas,
há a facilidade de retorno mais rápido às atividades profissionais. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta. Vamos aguardar, vamos ver. Olha, interessante aqui, a Sinira perguntando novamente. Doutor, fiz a cirurgia há 4 anos e agora meu tornozelo vive inchado. Vive inchado. Ah, sim. Se isso é normal. Veja bem, Sinira, uma cirurgia depende de como foi feita a sua cirurgia, depende do que você tinha e depende também do que você tem agora. A cirurgia das varizes, obviamente, não faz com que o tornozelo fique inchado, pelo contrário, elas são feitas justamente para evitar que isso aconteça. Mas 4 anos de evolução é um período em que podem ter aparecido outras varizes e outros problemas na sua perna, podendo fazer com que haja um inchaço no tornozelo. Outras causas de inchaço em tornozelo também são problemas ortopédicos. Então, às vezes, uma artrose no tornozelo, uma artrose, né, na articulação do tornozelo, pode fazer com que a pessoa manque um pouco e, com isso, ela pode fazer com que inche a perna. Então, não dá para se dizer, cara Sinira, que o seu inchaço tenha a ver com a cirurgia. Com certeza, não. Tem que verificar qual é o seu novo problema agora, tá bom? Vamos ver, vamos lá. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta. Eu gostaria de deixar um abraço para todos que estão assistindo. Eu não posso nomear todo mundo, porque senão eu posso incorrer numa injustiça de não dar o nome de todo mundo. Vamos lá. Doutor, é preciso parar com as medicações para o parto? Não. Veja bem, quando se usa medicação flebotônica, aquela medicação que eu falei, né, que é para ajudar nos sintomas e prevenir a circulação, não há necessidade de parar antes do parto. Obviamente que vai fazer o jejum para o procedimento, mas não há realmente necessidade de interromper, no caso, o medicamento flebotônico. Porém, quando a grávida teve, durante a gravidez, uma trombose ou uma tromboflebite, aí sim, ela vai ter que manter a gestação toda usando o anticoagulante, e geralmente é um anticoagulante injetável, que sim, este deverá ser parado pelo menos 48 a 72 horas antes do parto. Obviamente, porque senão, durante o parto, poderá haver um sangramento. Mas as outras medicações flebotônicas, medicações para as varizes, não precisa parar. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Olha, gente, como o tempo passa, né? Já se foram quase 35 minutos e parece que eu comecei há 2 minutos atrás. Eu, quando começo a falar, não paro mais. Não paro mais. Bom, pessoal, eu acho que por hoje nós temos o assunto praticamente esgotado. As minhas redes sociais estão à disposição para me fazerem perguntas. Portanto, vamos rememorar: Instagram, Livre de Varizes; Facebook, Clínica Steinbrück; YouTube, Clínica Steinbrück, e eu tenho também o meu blog, meu site, que é o www.livredevarizes.com.br. Todos eles têm canais para conversar comigo e me fazer perguntas, tá bom? Se você gostou desta live e quiser acompanhar os próximos conteúdos, eu pediria então que no YouTube desse um like e se inscreva também no meu canal. Assim vocês receberão sempre um aviso dos novos vídeos que eu vou postar. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado. Agradeço imensamente a atenção de vocês. E se Deus quiser, na próxima quarta-feira, dia 27, às 19 horas, teremos mais uma live sobre circulação. O assunto eu vou pesquisar e falarei um pouquinho antes, tá bom, gente? Uma boa noite e estejam bem, se Deus quiser.